O que é o recesso projetivo e como uma pessoa se sente quando está nessa condição? Fique comigo para saber sobre isso. Olá! Hoje nós vamos falar de um tema que é muito crítico para muitas pessoas. Aqui neste canal nós falamos sobre evolução da consciência para ajudar-nos a assumir controle do nosso desenvolvimento em todos os níveis, espiritual, físico e tudo aquilo que seja muito prático e que traga a nós mesmos para o nosso controle. E justo aí vem o ponto do recesso projetivo, controle. O que acontece é que o recesso projetivo é muito diferente da condição da pessoa ter uma limitação na sua projetabilidade ou uma dificuldade na sua projetabilidade. O recesso projetivo é vivenciado por pessoas que tiveram projeções, não uma ou duas, mas tiveram pelo menos algumas projeções, um número considerável, e projeções extremamente lúcidas, que a pessoa verdadeiramente sabia que estava fora do corpo e tinha a experiência daquela expansão da sua vida, no sentido de que a experiência fora do corpo é quase como um momento a mais na nossa vivência, não é? E por causa disso, então, esta condição, quando a pessoa, por alguma razão, deixa de ter a experiência, é muito, muito forte. É como uma pessoa que tem visão e de repente tem um problema e ela para de enxergar. Neste caso, a pessoa sente o quê? Bom, ela continua ali, ela está viva, mas falta uma coisa muito forte, falta um sentido. É como a pessoa perder algo muito intenso. O mesmo ocorre com pessoas que tiveram uma série de projeções lúcidas, no qual a pessoa sentia todos os processos ocorrendo, e de repente aquilo cessa. Por isso nós chamamos de um recesso. O recesso projetivo não é um cessar da projeção. É quando existe uma redução ou uma interrupção na sequência projetiva. Então imaginem que há pessoas que têm experiências, por exemplo, de até os 25 anos de idade. E de repente aquilo para. Ou um período de um ano com muita experiência e de repente para. A pessoa fica muito confusa porque ela quer saber: por que eu não tenho mais essas experiências? O que acontece? E é muito angustiante. Angustiante porque a pessoa sente que perdeu algo que era para ela um sentido a mais. Recentemente eu ajudei uma pessoa e foi um caso muito interessante. Um senhor muito simpático conversou comigo em São Francisco, quando eu estava lá, e veio para uma sessão, e o motivo que a pessoa veio para a sessão foi justamente por um recesso projetivo. Este senhor teve experiências dos 14 aos 19 anos de idade, mas as experiências eram muito bem controladas e muito lúcidas. Então ele conseguia sentir a saída e criar todos os movimentos para facilitar a saída, e cada dia tinha uma experiência diferente no sentido da separação do corpo físico e do corpo não físico, e teve experiências muito interessantes quando já estava na dimensão extrafísica, já estava lúcido. Portanto, para ele aquilo era o dia a dia, mas por alguma razão ele deixou de ter as experiências e estava justamente eu ali trabalhando com ele para ver quais eram os pontos chaves que de alguma maneira haviam interferido na projetabilidade dele e que fizeram, portanto, que ele deixasse de ter aquele nível de experiências lúcidas que tinha, ou aquela quantidade. Na realidade, ele nunca mais teve experiências. E no caso dele ficou muito evidente o porquê, ele mesmo já tinha a ideia do porquê, trouxe ali para a nossa discussão e nós passamos a trabalhar quais eram as formas ou as estratégias que ele deveria usar para voltar a ter as projeções, e acredito que ele poderá voltar a ter as projeções. Mas é um ponto muito chave a gente entender isso, porque às vezes, e menciono isso porque pode ser o caso de alguns de vocês, às vezes nós estamos tendo relativa facilidade nas nossas experiências, ou de vez em quando temos uma separação parcial, sentimos fenômenos energéticos e nós pensamos: ah, esse aqui que eu já tive, já pude fazer, já está garantido, já aprendi, então agora é só ir daqui para diante. E não valorizamos completamente aquilo que já estamos experimentando. É muito importante valorizar, porque em algum momento nós podemos não
ter mais aquela facilidade ou as variáveis que estavam permitindo que nós tivéssemos aquelas experiências. Vale muito a pena pensar sobre isso. Se você está num recesso projetivo, então eu vou fazer aqui alguns vídeos explicando sobre diferentes coisas que podem levar ao recesso projetivo e o que é que nós podemos fazer. Na verdade, eu tenho que fazer alguns vídeos para explicar sobre isso, mas penso que estudar sobre o recesso projetivo nos faz entender muito sobre nós mesmos, nossas energias e também sobre a nossa facilidade ou não para sair do corpo, que é uma das coisas que nós temos interesse aqui para poder conhecer, testemunhar e aprender sobre o que existe além aqui dessa vida e deste corpo. Muito bem, é isso. Espero que tenham desfrutado aqui da nossa discussão e em breve teremos mais vídeos sobre como recuperar do recesso projetivo. Um grande abraço